Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica. E dessa vez, a crítica de hoje ela vai ter polêmicas, ela vai ter construção muito bem argumentada, que é a crítica da série Senna. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, eu não sei quantas vezes eu tô gravando isso daqui, tá? Porque eu simplesmente gravei, regravei, gravei de novo e pensei e olhei e... Cara, vamos amenizar as polêmicas e vamos falar da série em si, da série Senna. É uma série muito complicada de se falar sobre, especialmente a minha pessoa, porque eu sou um fã do Senna, mas eu sou um fã do Senna que não viu o Senna correr. Eu não nasci, não acompanhei na década de 80 o Senna correr. Eu não tive aquela emoção de vislumbrar uma vitória do Senna ao vivo. Infelizmente eu não tive essa oportunidade. Eu nasci na época errada, muitos vão dizer. Mas é interessantíssimo ser fã de um cara que você não viu correr ao vivo. De você ter uma identificação com um cara que você nem assistiu ao vivo. Pois meus pais falavam sobre o Senna. Meus avós falavam sobre o Senna. Meus pais acordavam madrugada para ver corrida do Senna em Suzuka. Meus avós também falavam do Senna com um gosto de que ele era um ídolo brasileiro. Eu falo pela minha família mesmo porque eu sempre ouvi falar do Senna. Que a Fórmula 1 tinha perdido a graça com a morte do Senna. Então, assistir a série do Senna, para mim tem um monte de significados, mesmo eu não tendo visto a corrida ao vivo. Mesmo eu não tendo acompanhado a época do Senna na Fórmula 1. Eu agora entendo os motivos da maior grande parte das pessoas que nasceu da década de 80 ter abandonado a visualização da Fórmula 1. Terem parado de assistir a Fórmula 1. Eu entendo. Eu entendo vocês agora. Saiba que eu entendo. Porque tudo o que o Senna representou para os brasileiros na Fórmula 1 foi muita coisa. E vamos lá, vamos para os aspectos principais. Eu dividi essa minha crítica em tópicos da narrativa, tá? Dentro da narrativa tem tópicos da narrativa. Organização de episódios. Eu vou falar isso como primeiro pressuposto porque é fundamental falar sobre a organização dos episódios e como eles se encaixam. O nome do primeiro episódio é Vocação. Mostra que o Senna nasceu para correr. O Senna ele estava destinado a essa grandiosidade que era a vocação dele de correr. Isso mostra desde os primeiros detalhes. E a série deixa isso muito claro, tá? Em todos os momentos, na formação dos seus episódios, ele tem o dom. Ele tem a vocação. E a gente começa o primeiro episódio do princípio. Do Senna entrando na Fórmula Ford, que é a Fórmula 4. E ele ganhando ali a sua fama e o início de sua carreira com desenvolvimento de personagem e mostrando que o Senna ele sempre queria algo mais. E ele sempre queria algo mais a qualquer custo. Inclusive, abandonar
Lilian de Vasconcelos, que é a atriz que interpreta é Alice Wigman, que é basicamente é o romance inicial do Senna de um episódio só. Segundo episódio, determinação. Senna ele tem a determinação, né, para entrar na Fórmula 1. E quando ele entra na Fórmula 1, ele tem ainda mais essa ambição, essa determinação. Que o episódio 3 é a ambição, né? Que daí a gente já tá falando de outro sentido, que é a ambição dele dentro da McLaren, e aí já mostra a rivalidade dele com o Prost, Alan Prost. Enfim, não sei pronunciar, é francês, não me julguem. E a gente já percebe ali que a ambição dele é ganhar o título, e aqui a gente vê as falhas do Senna. Porque, como eu disse, eu não acho que a série retratou o Senna como se fosse o maior herói do mundo brasileiro, né, da nacional. Eu não acho isso. Eu acho que a série ela retratou o desenvolvimento do Senna. De um personagem, né, de uma pessoa real com defeitos, que ele tinha defeitos, ele jogava sujo na pista, tá? Ele tinha essa marra de briguento. Isso, meus pais sempre falaram que ele era muito briguento, que ele ia para cima dos adversários assim, em certos momentos, e que ele xingava mesmo. E ele ia contra o sistema da Fórmula 1. E isso foi muito bem estabelecido. Mas pelo sistema da Fórmula 1 tem fraudes. Que tem fraudes no sistema da Fórmula 1. Isso todo mundo sabe, né? Vamos fingir que a gente não sabe. Que a gente ficou surpreso. Uau! Fraude na FIA? Como assim? Quem acompanha a Fórmula 1, né, já deve estar sabendo. Enfim, sem mais delongas. Episódio 4. Paixão. A paixão aqui, esse título eu creio que foi muito errôneo. Não pelo âmbito de mostrar a Xuxa Meneghel, pelo âmbito de interpretação. A paixão do Senna, na minha interpretação, que eu tirei desse episódio, e que termina o episódio deixando essa brecha, é que a paixão do Senna é correr. Não é Xuxa Meneghel, não é Adriane Galisteu, nem Lilian Vasconcelos. A paixão do Senna é correr. Ponto. Encerramos as polêmicas aqui, não vou falar mais sobre isso. Episódio 5, né, o 5º episódio. Herói. Aqui a gente tem um desenvolvimento gigantesco do Ayrton Senna, em que ele entende que ele não está correndo sozinho. Ele está correndo pelo povo brasileiro. Pela questão de que é ele quem está lá representando um país numa competição internacional. De que tem crianças que acordam de madrugada vendo ele em Suzuka. De que tem pessoas que vivem, né, de comércio, de questão, e que usufruem dinheiro com o Senna. Ele entende que o Brasil ele não está nas melhores das fases. E aí a gente tem um contexto histórico, 1988, promulgação da Constituição da República Federativa Brasileira, né? A gente tem ali a saída da ditadura militar. A gente tem também aqui a questão do Fernando Collor de Mello, daquele impeachment que teve do Collor. Enfim, temos isso daí. E ele fala, né, tem uma frase dele, o país está na pobreza e eu quero fazer algo para ajudar. E daí que vem a ideia do Instituto Senna. Tá? No episódio 6, Tempo. Antes de falar sobre o episódio 6, eu vou retomar o primeiro episódio, que a série começa em Imola, em 1994. A corrida em que o Senna morre. Infelizmente morre. E ele tá, né, agachado na pista, colocando a mão no asfalto, né, a mão dele machucada, e o relógio do pai dele, do tempo no horário do Brasil, né, no fuso horário do Brasil. Tudo isso, o que representa esse 6º episódio, é que ele teve vários avisos de que não era para ele correr naquele dia, naquele trágico dia. E de que
nesse âmbito e nessa temática dele, do próprio Senna, eu creio que ele correu não por ele correu para exigir justiça na Fórmula 1, que no caso foi criada a Associação de Pilotos, né, que é meio que um sindicato dos pilotos, e que existe até hoje. E foi graças à conquista do Senna e por tudo que ele lutou durante todos os anos, a FIA não teve como negar a existência dessa Associação de Pilotos. Inclusive, se não me falha a memória, Alain Prost foi um dos presidentes da Associação dos Pilotos. Hoje em dia, se eu não me engano, é o George Russell, que é um dos presidentes da Associação de Pilotos. Então, tem toda essa questão muito interessante, que o Senna ele não foi somente um âmbito nacional, ele foi internacional. Vários pilotos pegam o Senna como um exemplo, tanto dentro das pistas como fora das pistas. E eu acho isso sensacional. Agora falando aqui, fora da narrativa, elenco. Gabriel Leone, parabéns, tá? Tá de parabéns. Pra mim, na minha opinião, merecia até uma indicação ao Emmy ou algo do tipo, pela sua interpretação ao Senna, que além da caracterização, vamos falar de outro âmbito aqui, caracterização, foi fenomenal, tá? A caracterização de todos os personagens. Ayrton Senna, Xuxa, Adriana Galisteu, Galvão Bueno, tá? Na minha opinião, foram muito bem caracterizados. O Alain Prost, nossa, o Alain Prost ficou idêntico. Parabéns, assim, pelo capricho de vocês, a caracterização, Netflix, a caracterização. Defeitos. Mas antes dos defeitos, fotografia e cenas, tá? As cenas de corrida, elas são muito boas, elas são excepcionais, com grande parte delas feitos com carros reais, efeitos práticos, muito bom, tá? Fotografia, dá uma sensação de imersão na pista. Eu realmente estava ali, vendo na série uma corrida do Senna. Parecia que eu estava ao vivo vendo uma corrida do Senna. E foi uma emoção que eu nunca senti e que eu tive o privilégio de sentir com essa série. Só por essa questão de ter o privilégio, ou pelo menos simular o privilégio, de assistir uma corrida do Senna ao vivo, eu dou uma salva de palmas para a Netflix. Uma coisa que a Netflix calou a minha boca, né? Pela questão das últimas séries dela. Enfim, defeitos. Tá? Defeitos. Na minha opinião, o principal defeito é a falta de localização no tempo e espaço em que estão os personagens. Esse defeito é singelo, porque no primeiro episódio, muitas vezes, eu não conseguia me localizar em que período estava se passando aquilo na vida do Ayrton Senna. Depois meio que dá uma apaziguada ali no episódio 2, 3 e 4, que tem uma questão mais cronológica. Aí no quinto e no sexto a gente tem a omissão de vários períodos importantes do Ayrton Senna. 92 e 93. Que ele não ganha título. Tá, ele não ganha título. Mas você omitiu uma parte da história e não deixou claro para o espectador que aquele período de tempo passou. Na minha opinião, isso foi uma falta de consideração leve, mas que usufruiu para decair um pouco na nota aqui da crítica. Na minha opinião, a série ela é excepcional, excelente, não ao nível de perfeição como um 10 ou até mais, mas ela é uma série de produção brasileira muito boa, com uma nota excepcional aqui que vai ter de 9,85. Quebrado porque eu acho que ela é melhor que Zorro, mas não melhor que Pinguim. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!